São João Paulo II, rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Um episódio muito especial. Acho que os últimos que eu gravei foram só de mulheres. Então, estou mais uma vez rodeada de mulheres maravilhosas. Como vocês estão vendo aí, o nosso tema de hoje é o privilégio de ser mulher. Mas isso não quer dizer que é só para as meninas ouvirem, ok? Rapazes, podem ficar aqui até o final. Inclusive, recomendo que fiquem até o final, pois é muito importante esse assunto que a gente vai tratar hoje. Mas antes, né, da gente começar propriamente, eu pedi para as minhas belíssimas irmãs de missão se apresentarem. Quero agradecer mais uma vez, como sempre, aos nossos colaboradores que tornam tudo isso aqui possível. E é isso. Se você quiser ser um colaborador, entra lá no nosso site www.campusfidei.org.br. Você vai saber o que está rolando aqui no Instituto, os posts do blog, os outros episódios do podcast e também vai descobrir como se tornar um colaborador, porque essa obra ela é movida pelo Espírito Santo, claro, mas a gente precisa de um sustento físico também, né, financeiro. Então, vivemos da providência e suas doações são muito, muito, muito bem-vindas e também suas orações são muito bem-vindas. Dito tudo isso, eu sou a Paulinha. Quem já escuta o podcast me conhece. Estou aqui desde o começo do ano acompanhando vocês enquanto âncora. Então, eu sou a Paulinha, esposa do Bruno, também missionário aqui da Rede de Missão. Sou missionária desde 2020, então tem um tempinho já. E não temos filhos ainda, sou casada há 2 anos, então tem 2 anos que eu sou, um pouco mais de 2 anos que eu sou missionária e o mesmo tempo aí de casada. Então, meio que simultaneamente me casei, virei missionária e aqui estou. E é isso. Então, vou pedir para as minhas convidadas se apresentarem. Todas elas são missionárias aqui da Rede de Missão também. E é bom que vocês conhecem um pouquinho de cada uma delas. Juju. Oi, gente, eu sou a Juliana. Eu sou missionária há 2 meses. Sou nova por aqui. Minha primeira vez no podcast. Então, para quem acompanha, minha voz é nova por aqui. Eu sou estudante de psicologia. Eu atuo nos núcleos da didascalia e da tradução. Aqui. Fala um pouquinho, o que é a didascalia, Ju? A didascalia é um núcleo maravilhoso onde a gente cuida das crianças para os pais estudarem. Então, é uma grande graça assim, poder participar desse núcleo. E um ponto importante também, eu sou membro do grupo de estudos Dating, lá da São Pio, onde a gente estuda teologia do corpo. Bom, eu sou a Débora, sou casada com o Gabriel, tenho 1 ano e pouquinho, casamos em 19 de março, dia de São José do ano passado. Temos o nosso pequeno Santiago, com 7 meses. Lindo, maravilhoso. Meu afilhado, gente, não posso omitir muitas opiniões, pois ele é perfeito. Somos, como a Paulinha falou, sou missionária aqui na Rede de Missão. Somos missionários desde 2019, se eu não me engano. Atualmente, estou no núcleo da comunicação, na parte de fotos. Sou fotógrafa, né? Minha profissão é fotógrafa, trabalho com fotos de gestante, parto, newborn, família. Está muito dentro do mundo da feminilidade, respirando o pulsar maior da feminilidade, que é a maternidade. Então, acho que Debs tem muito a contribuir hoje aqui para a gente. Verdade, né? Bom, faço parte das fotos, faço parte da diaconia. Parece didascalia, mas não é. É outro núcleo. O núcleo da diaconia fica responsável pelos eventos externos. Oi, pessoal. Sou a Isabela. Estou estreando no podcast. Sou casada com o Felipe há 3 anos. Nós somos missionários desde julho de 2023. Temos 2 filhas, a Kiara, que tem 2 anos, e a Catarina, que tem 4 meses. Estou servindo no núcleo Koinonia, que é um núcleo mais voltado para o princípio da vida fraterna, né? Nós participamos, fazemos eventos para promover a fraternidade entre os membros da Rede de Missão, não só dentro da Rede de Missão, mas com as pessoas de fora também, que são muito bem-vindas. Participo também do You Family,
que é um grupo de estudos para jovens famílias de recém-casados, na verdade. Até 5 anos, se não me engano. Isso, perfeito, 5 anos. Também estou no núcleo de revisão de texto e agora no núcleo de música. A Isa chegou trabalhando pra caramba, né? Eu sou assim, 3 sou intensa. 3 núcleos de serviço e tal. 2 meninas. 2 meninas. Um esposo sanguíneo. O esposo sanguíneo. E vamos nessa. Isa também tem muito a contribuir, na verdade, todo mundo tem aqui. Juju, psicóloga, estudante de psicologia. Então, tem uma dimensão aí mais, digamos, acadêmica também para contribuir com a gente. E Isa, além de ser uma belíssima mulher, tem 2 filhas, né? Então, ela participa na formação de 2 mulheres, né? Eu acho que isso também é uma responsabilidade tanto, né? Eu, Paulinha, como já me apresentei para vocês, também participo do núcleo de coinonia com Isa e aqui do núcleo do podcast, na produção de conteúdo. E também faço parte do grupo de estudo YouFamily, só que o dela e da Debs. É verdade, eu faço parte do YouFamily, esqueci de falar isso. Eu esqueci minha formação. Hoje, atualmente, nós temos 2 grupos de estudos YouFamily aqui no Campus Fidei. É um grupo de estudos para jovens famílias até 5 anos de casados, né? E temos 2 atualmente, né? Então, elas estão encerrando o ciclo de formação, que são ciclos de 2 anos, assim como o dating. A Ju também está encerrando o dating esse ano. Tristeza. E já tem que acelerar aí o processo, viu, Jeff? Foi noivado. E estou falando, né, disso dos núcleos, dos grupos de estudo, para que você que tenha interesse também de participar dos nossos grupos de estudo, fique atento nas nossas redes sociais, @campusfidei. Lá você vai saber quando vai abrir um novo grupo de estudo, dating, um YouFamily também. O YouFamily é importante. Se você tiver interesse, tem 1 ano de casado, tenho, 4 anos de casado, nossa, eu quero tanto participar de um grupo de estudo para jovens famílias, manda ali uma mensagem para a gente no Instagram, para você entrar na nossa lista de espera, para quando abrirmos um novo grupo, você possa participar. Entre esses grupos, além do grupo para namorados, do grupo para as famílias, nós temos o clube de leitura aqui no Instituto também. Isso tudo aqui concentrado em Brasília, por enquanto, né? Mas a gente eventualmente tem umas iniciativas online também, o que nada impede que você se aproxime de nós. Nossa ideia, né, o Campus Fidei, como dizia o Papa na vigília, o Campus Fidei não é um lugar geográfico, somos cada um de nós, né? Então, não importa se o Instituto Campus Fidei está concentrado aqui em Brasília. Graças a Deus por essa iniciativa do podcast e tantas outras, a gente pode chegar a você ou outras pessoas que não estão em Brasília, não estão, talvez nem no Brasil, né? A gente já teve tempo que tinha gente que participava de grupo de estudo, de catequese, que morava em Portugal. Então, nada impede que todo mundo participe, todo mundo seja formado e tocado a vida de alguma forma aqui pelo Campus Fidei. Inclusive, temos membros missionários que não moram em Brasília, né? Exatamente. Temos 2 membros no Pará, um em Manaus. Eu nunca sei onde a Amanda está. Ela está atualmente em Curitiba, eu acho. A Amanda já esteve na Antártida. Gente, na Antártida. É difícil acompanhar, mano. Então, é isso. Não se envergonhe ou fique tímido se você... Nossa, eu queria tanto participar mais do Campus Fidei, mas eu moro aqui, sei lá, no interior do Mato Grosso do Sul e queria tanto. Não tem problema. Manda mensagem pra gente e venha caminhar junto conosco. O carisma não tem barreiras. Nosso carisma não tem barreiras, graças a Deus. Então, vamos entrar finalmente no nosso tema sobre o privilégio de ser mulher. Como eu comentava com as meninas antes de começar, o privilégio de ser mulher, esse título é o título de um livro de Alice von Hildebrandt. Não sei se é assim que se fala, gente, mas enfim. É alemão, né? Ela é uma senhorinha muito simpática. Mas a nossa ideia aqui, se você já leu esse livro e chegou aqui por causa do título, fique, porque a gente vai citá-lo, mas também, se você nunca leu, nunca ouviu falar desse livro, como alguma das meninas aqui já ouviram falar, mas ainda não tiveram a oportunidade de ler, a nossa ideia aqui é a gente falar sobre a beleza da feminilidade, né? Quão importante é a gente reconhecer
esse presente, esse dom que Deus deu a nós, né, da nossa feminilidade. E não necessariamente a gente vai levantar bandeiras e falar, baixa feminista, o feminismo está acabando com a igreja, com o mundo contemporâneo, né. Pode ser verdade? Pode, mas não é necessariamente o objetivo aqui da nossa partilha. Então, para começar, acho legal a gente contextualizar, e eu queria ouvir de vocês um pouquinho, o que é ser mulher para vocês? Tipo, quando que vocês pararam e falaram, caraca, ser mulher é algo que tem um significado maior do que a minha genética, simplesmente. Quem quer começar essa? Bom, entrando no que você falou, né, da genética, eu acho que é algo que naturalmente faz parte de nós, né? Talvez a Isa consiga falar isso um pouco melhor com as meninas pequenas, principalmente a Kiara, que muitas vezes é algo que não lhe é imposto. Você vai vivendo isso naturalmente e, com o passar dos anos e adquirindo a consciência mesmo, você vai ponderando, né? Você vai percebendo, tipo, nossa, isso é porque eu sou menina, isso é porque eu sou mulher e tal. Tal coisa me interessa por isso ou aquilo. Então, tem muito isso da genética mesmo, né? Faz parte da nossa natureza se a gente não lutar contra, vamos dizer assim. Mas eu vejo também esse ser mulher como um chamado de Deus também, né? Como uma vocação mesmo, que se a gente busca esse caminho de santidade, de vocação, que a gente realmente abrace aquilo que diz respeito à nossa realidade, né? Que a partir desse ser mulher que eu possa buscar a minha santidade, que a partir desse ser mulher eu possa buscar a santidade do meu marido, do meu filho, e ser um exemplo mesmo na minha vida enquanto cristã, né? E você, Isa? Bem difícil essa pergunta. Acho que nunca parei para pensar assim, no que eu diria se isso me fosse perguntado. Mas, realmente, assim, tem coisas que são inerentes da natureza feminina. E, realmente, é fácil assim, perceber isso nas meninas já. Na Catarina, nem tanto ainda, mas na Kiara a gente já consegue perceber algumas coisas que são traços femininos, interesses que são próprios da mulher. Por exemplo, em relação ao Felipe mesmo, né? Ela é super dengosa, assim. Eles têm uma relação que um menino naturalmente não teria com o pai. E é muito interessante de ver, nossa, a Kiara, ela é esse dengo todo com o Felipe, porque ela é uma menina e ela vê no Felipe um herói, uma proteção, é algo que ela já enxerga por causa da masculinidade dele. Então, ela já consegue, de certa forma, mesmo que não de maneira consciente, né, porque ela só tem 2 anos, mas, assim, no interior dela, de certa forma, ela já consegue diferenciar o masculino do feminino e ela sabe como se portar perto do pai dela, até para ganhar alguma coisa, espertinha, gente. Mas ela sabe, se ela falar com um pouco mais de doce, o Felipe se derrete. Eu acho que isso é muito da mulher, né? Ter esse jeito, essa docilidade, né? Perfeito, essa docilidade. Então, é muito engraçado assim, ver que desde pequena nós somos chamadas, como a Debs falou, né? Um chamado a ser mulher, não só pela genética, mas pela forma que a gente vai vivenciar o mundo, vivenciar as nossas experiências, que com certeza é bem diferente da forma que os meninos vivenciam as mesmas épocas que a gente vai viver, né? Ju, na psicologia, tem algo que diz sobre essa diferença, né, da mulher com o homem e das crianças, principalmente? Ou se é algo, de fato, construído socialmente? Não se nasce mulher. Bom, então. Pegou pesado, né? Vamos ver se esse diploma aí tá valendo. É engraçado você comentar isso, porque enquanto as meninas falavam, eu tava lembrando aqui, né? Eu sou convertida, e eu era espírita antigamente, então eu me converti para o catolicismo, e no meu grupo jovem a gente estudava toda semana um tema diferente e tudo mais. E aí, um dos temas que sempre mais me interessou foi esse, assim, da sexualidade de uma maneira mais abrangente, assim. Porque, realmente, que nem a Bela estava falando, tipo,
foi a primeira vez onde eu parei e eu fiquei tipo, nossa, existe uma diferença mesmo entre ser homem e ser mulher. E acabou que, com o tempo, esse desejo de entender melhor sobre isso que me fez, depois de alguns anos, querer entrar em psicologia, para entender realmente sobre isso. Porque eu acho que assim, existem realmente diferenças, né, de hormonais, biológicas, isso é um fato. E que... Contra fatos não há argumentos. E realmente isso influencia muito a nossa vida, a nossa forma de se comportar e tudo mais. Porém, existem outras coisas que não, que realmente são construídas socialmente. Mas eu acho que o erro está na gente achar que o ser construído socialmente é uma coisa ruim. Que essa diferença que a gente vai aprendendo, né, ao longo da vida, assim, os costumes, que geralmente são mais femininos ou mais masculinos, que não necessariamente uma coisa ruim. Né? Então, eu acho que assim, é uma mistura dos dois. E que eu acho que assim, na nossa fé, eu acho que uma das coisas que a gente tem mais bonito assim, é a variedade de vocações. E, assim, a variedade de mulheres, de possibilidades de ser mulher. Porque eu acho que o debate fica muito raso quando a gente começa a querer ficar falando sobre coisas pequenas, assim, né? Eu fico pensando muito sobre isso. Porque eu era naturalmente muito menininha, assim. A minha mãe brinca que ela odiava rosa, mas eu queria, tipo, todas as minhas coisas rosas. Eu era, tipo assim, a Barbie. Então, eu sempre, desde pequenininha, sempre fui muito menininha. Mas, então, quando eu comecei a estudar sobre ser feminino, eu ficava, tá, mas e aí? Tipo, todas as mulheres têm que ser assim? Tipo, todas as mulheres têm que ser exatamente nesse padrão que eu me encaixo? Eu acho que isso aí que o debate fica muito empobrecido. Porque cada uma de nós vai ser uma mulher muito... muito única e especial, né? O chamado para ser mulher é na sua própria vida. Sim, sim. Eu, particularmente, acho que eu parei para pensar nesse meu ser mulher até recente, assim. Eu acho que veio junto com a minha maturidade espiritual também. Porque antes eu era... pode fazer isso? Não, eu sou menina, não quero, sei lá, brincar de carrinho, sabe? Mas, ao mesmo tempo... cresci... Eu sempre fui muito feminina também. Minha mãe sempre incentivou muito isso. Mas, às vezes, eu nem gostava tanto. Então, tipo, meu rolê era brincar na rua. Eu não brincava tanto de boneca. Eu acho que nem tinha Barbie. Eu tinha uma Suzy ou outra, mas, no caso, financeiro também não estava podendo ter muitas Barbies. Mas eu brincava com meu irmão. Eu tenho um irmão, né? Eu não tenho uma irmã. Eu sou a caçula da minha família. Então, eu sei muito bem o que a Ari está fazendo, né? De ficar, papai, não sei o quê. A gente toma consciência do nossa persuasão com os nossos pais. E talvez use isso pro bem e pro mal. Mas faz parte do nosso ser feminino. E acho que isso é uma pauta que a gente vai entrar mais para frente sobre as vantagens e os cuidados que a gente precisa ter com a nossa feminilidade. Mas a noção do ser feminino, assim, do ser mulher, veio junto com a minha maturidade espiritual. Foi entendendo a complementaridade do homem e da mulher que eu entendi a importância de ser mulher. Mas isso que você falou é muito importante, essas construções sociais, que não necessariamente são ruins. Mas eu me lembro de, em algum momento, parar e pensar, porque eu não gosto de rosa... eu não sou feminino o suficiente, ou querer rejeitar algumas coisas que são muito menininha, porque eu não queria ser colocada dentro dessa caixinha. Porque eu já era pequena, eu já era caçula, eu era tida como a mimada da família. Então, quando eu ia para os meus amiguinhos, eu queria rejeitar esse tipo de comportamento, né? Então, tipo, até quando a gente entra na adolescência, que, por exemplo, as meninas... tem a questão da sensualidade, né? Nós mulheres temos esse poder. Mas é na adolescência que isso começa a aflorar. Então, quando lá na minha adolescência, pré-adolescência, o corpo das minhas amigas começou a desenvolver muito e o meu não. Então, eu era minha mãe falava que eu era miãozinha, entendeu? Nunca tive grandes curvas. E então, os olhares não eram para mim. Eram para as outras meninas. E eu deveria ter tido maturidade, talvez, né? Se eu tivesse tido
a maturidade que eu tenho hoje, claro, mas na época eu não tinha, tinha 13, 14 anos. Eu queria aqueles olhares para mim, eu queria aquela atenção, né? E não tinha, então eu rejeitava algumas coisas. Então eu rejeitava tudo que era menininha demais. Então eu queria ser diferente. Então, sei lá, não gosto de rosa, então minha cor favorita é o azul. Sabe, umas coisas aleatórias assim. E foi com maturidade, com entender as belezas da minha feminilidade, né? Tipo, essa docilidade que a gente tem, essa persuasão que a gente tem, que eu fui tomando consciência. E, principalmente, de que ser mulher é ser imagem e semelhança de Deus também. E eu não sei se vocês tinham essa mesma dificuldade, mas eu não conseguia ver, não conseguia entender o que era ser imagem e semelhança de Deus sendo mulher. Porque Jesus Cristo é um homem. E aí eu ficava, tipo, velho, tá, beleza. Teologicamente, sou... eu não negava essa verdade, porque é uma verdade, eu sempre fui muito obediente e tal. Mas era difícil para mim entender. Então, óbvio que eu me apegava à Nossa Senhora. Mas também Nossa Senhora é imaculada, né? Eu, pecadora do jeito que sou, como é que eu vou olhar para Nossa Senhora e reconhecer nela o que eu sou também, né? Então, eu não tinha maturidade de falar, beleza, eu não sou imaculada como ela, mas é como ela que eu tenho que me espelhar. Então, não sei se vocês passaram por isso também, se vocês tinham essa dificuldade de reconhecer imagem e semelhança de Deus enquanto mulher. Vocês já tiveram essa pala? Ou é meio eu que viajei nessa... Aparentemente, fui eu sozinha. Não, que você falou Ou eu faz joguei muito aí uma sentido. sementinha que... Agora eu tô pra mim, você jogou uma reflexiva. sementinha, eu tô aqui pensando, querendo sua resposta. Não tem, talvez não tenha uma resposta. Eu fui entender muito com o estudo da teologia do corpo, sobre a complementaridade, que essa complementaridade foi quista por Deus. E que a nossa responsabilidade, né, eu, enquanto casada, mas uma consagrada também busca essa complementaridade, né? Então, foi entendendo a complementaridade e Deus é perfeito. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, sendo mulher ou homem, é a complementaridade de nós dois que faz essa semelhança, né? Então, isso mudou a forma com que eu olhava para o meu noivo, namorado, noivo, meu esposo atualmente. Mudou a forma com que eu olho para a minha feminilidade. E aí eu quero ouvir de vocês também, tipo, todas nós já estudamos teologia do corpo, né? Estudamos ou estamos estudando. Mudou para vocês a visão sobre feminilidade e masculinidade a partir ou não necessariamente a teologia do corpo, mas a partir do aprofundamento, assim, muito espiritual? No meu caso, assim, foi quando eu consegui descobrir a minha feminilidade. Eu fiquei até feliz de ter sido convidada a esse tema, porque diz muito, é um tema muito caro para mim, porque diz muito como a rede me alcançou, assim, de forma particular. Testemunho. Olha só, segura, galera. Senta, que lá vem a história. Nós nos tornamos missionários agora, em 2023, mas nós participamos do Retiro do Dating em 2019. E nós já estávamos noivos. Nosso casamento estava marcado, e foi, né? Deu certo, galera. Dia 1º de fevereiro de 2020. E o dating foi em setembro de 2019, salvo engano. Algo assim. E até então, eu tinha muita dificuldade em abraçar a minha feminilidade, porque eu fui criada só pela minha mãe. Eu não tive uma presença paterna. Assim, o mais próximo que eu tive de uma presença paterna foi de um tio, que cumpriu, de certa forma, aquela presença masculina na minha vida. Sou muito grata a ele, inclusive, tio Nilson, muito obrigada. Mas eu tinha muita dificuldade em abraçar a minha feminilidade porque eu sempre eu me colocava numa situação de competição com os homens mesmo, inclusive com o meu noivo na época, hoje meu esposo, amor, te amo. Isso de não ser frágil, né? Isso, eu não podia me permitir ser frágil. Então, eu não permitia que, por exemplo, eu não me permitia ser cuidada. Isso foi uma coisa que eu aprendi no dating. Que tudo bem ser cuidada. Eu lembro muito claramente assim, do Jerônimo falando que quando a gente estava, como nós estávamos nos preparando para o matrimônio, a gente já ouviu mais essas partes, né? Já prestou mais atenção, tentou se formar mesmo ali.
E eu lembro que ele falou pra gente daquela parte bíblica, né, de que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E aí foi quando me deu um estalo, assim, muito engraçado, gente, como algumas coisas penetram o nosso coração de uma forma instantânea, né? Porque eu falei, gente, como é que o meu esposo vai me amar como Cristo amou a igreja se eu não me permito ser amada como a igreja permite ser amada e cuidada por Cristo? Então, foi um despertar para mim o date. Eu sempre falo assim que o date foi um ponto de virada no nosso relacionamento e na minha vida pessoal, porque na minha vida pessoal foi quando eu abracei a minha feminilidade e percebi que eu precisava me abrir para aquele que seria o meu protetor. Eu havia escolhido ele, eu sabia que ele tinha condições de cuidar de mim, de ser o meu protetor, de ser o protetor da minha família, de ser a cabeça da nossa casa, mas, ao mesmo tempo, eu não permitia. Então, assim, por exemplo, o carro quebrou, eu que vou levar na oficina. Não entendo nada de mecânica. Vou trocar esse pneu aqui, o carro tá em cima de mim, mas sou eu que vou trocar. Eu devo ter sido passada a perna e a rodo por esses mecânicos, porque eu não entendo nada, mas eu não me permitia ser cuidada em coisas mínimas mesmo, assim. Então, para mim, realmente... Abrir a porta, porque eu tenho mão. Exatamente. Gente, mas olha, gente, um dia vocês convidam meu esposo aí, que ele vai falar para vocês, porque Vamos o bichinho foi perseverante. A feminilidade na ótica do homem. Eu falo várias vezes, eu falei, amor, obrigada por nunca ter desistido de mim, porque você foi muito perseverante. Eu não teria a paciência que você teve, porque eu realmente fui muito difícil com ele, gente. Então, assim, eu tive muita dificuldade em abraçar a minha feminilidade. E hoje eu sou muito grata, assim, à forma que Deus colocou isso na minha vida e por Ele ter me ajudado nesse despertar, porque, que nem a gente falou aqui mais cedo, eu tenho 2 filhas. Então, hoje eu me pego pensando, meu Deus, o que eu estaria ensinando para as minhas filhas se eu não tivesse... Vai trabalhar para não depender de macho. Nunca que você vai largar seu emprego para ficar em casa. Meu Deus. Gente, mas é sério, a Isabela de 2018 aí ficaria muito louca com a minha vida hoje, viu? Cara, mas isso é muito engraçado, porque eu falei, né, tipo, a consciência da minha feminilidade, do ser mulher, veio recente, também com o estudo da teologia do corpo. Eu, num contexto, também estava num relacionamento, mas acho que isso não impede de uma pessoa uma mulher que não está num relacionamento também ter essa virada de chave. Então, inclusive, se você está achando que você vai parar de ouvir esse podcast, porque só tem gente falando de relacionamento aqui, fica até o final. Mas eu nunca me autodenominei feminista, assim, nunca. Eu achava estranho e tal, sempre fui muito da igreja e tal, então nunca me autodenominei. Mas sabia que estava errado, mas tinha um pé ali. Sabia que estava errado, mas assim, defender os direitos das mulheres não é tão nada, assim, sabe? Óbvio que tem toda uma questão política, mas fora dessa questão, uma questão política e mais profunda dos problemas que isso se trata. Eu não me via, né? Tipo assim, eu entendia, eu era mulher, tinha ali minha feminilidade, ok, sou cristã, beleza. Até nem achava que não tinha tanto problema com ser cuidada, né? Mas aí eu comecei a me relacionar com o Bruno, por exemplo. E aí o Bruno era um cavalheiro também, e algumas coisas, tipo assim, me incomodavam. Eu, tipo, eu estava acostumada a lidar com as minhas coisas sozinha, a viver minha vida sozinha. Então, eu conheci o Bruno, eu tinha 22 anos. Então, eu já tinha badalado bastante, tinha começado a trabalhar, ganhar meu dinheiro, guardava, eu sempre fui muito controlada com dinheiro, e, de repente, eu não podia fazer planos só para mim, tinha que fazer planos junto com ele. E o Bruno querendo me cuidar, e eu, tipo, mano, dá licença, eu tô aqui nesse mundo vivendo. E o Bruno é mais novo que eu, pouca coisa, mas na minha cabeça era tipo assim, nossa, 1 ano e meio mais novo que eu, o que ele sabe sobre me cuidar, né? E eu não deixava. Mas aí eu percebi que tinha várias coisas que essa construção social que dizem que bota a mulher dentro de um bolinho, que nega essa construção social, na verdade, cria outro tipo. Então, eu comecei a ter... Eu brinco com o Bruno, que é tipo a mosquinha do feminismo que morava dentro da minha cabeça.
E aí eu comecei a me assustar como eu me incomodava com algumas coisas. Então, tipo, pensar em parar de trabalhar era inconcebível. Isso porque eu nunca fui super apaixonada pelo meu trabalho. Ou, sei lá, deixar que o Bruno fizesse as coisas por mim. E essas coisas a gente precisa vigiar. Eu acho que é importante a gente estar nessa partilha e reconhecer as belezas da nossa feminilidade, porque a gente está sendo ensinada a negar ela. Então, isso gera reflexos importantes e isso foi muito claro para mim justamente quando eu comecei a ler esse livro, O Privilégio de Ser Mulher. Ele trata bastante sobre o feminismo em si, sobre os malefícios. A autora desse livro, ela era feminista, né? É isso. E super ativa, assim. Então, ela virou a chavinha dela também e escreveu o livro depois. Isso, exatamente. Então, eu lembro de ler, eu não consegui terminar de ler de primeira vez, porque eu li as coisas, as verdades que ela trazia sobre a mulher ser vista como sexo frágil, e é muito legal a forma com que ela trata isso, né, dos prós e dos contras. E eu falava, tipo, sexo frágil, dá licença, sabe? Tipo, Não me conhece. não me conhece. E eu lembro de ficar incomodada, não consegui terminar de ler, porque jogava algumas verdades na minha cara que eu não queria aceitar na época. E aí vai com a maturidade espiritual, Bruno, e enfim, que aí sim eu consegui enxergar o que a gente estava falando antes, né, de reconhecer o quão belo é ser mulher, né? Esse livro, assim, uma das coisas que ele começa a trazer em relação às virtudes, né? De que, assim, se a gente for pensar no Nietzsche da vida, ele estava muito certo até certo ponto, no sentido de que o que a gente acredita, o que a gente vive, as virtudes que a gente busca, são totalmente contrárias ao que o mundo prega para a gente, assim, tanto para homens quanto para mulheres. Mas você ser cuidado, por exemplo, por Deus, não é uma coisa que a gente está treinado a fazer, né? Se abandonar na providência divina. Então, eu acho muito legal desse livro quando ela começa a trazer essas vantagens do sexo feminino de ser um pouco mais aberto a essas virtudes que já são tão difíceis, né, para gente conseguir. E aí, eu também lembrei de outro livro, que ele é muito bom. Na época que eu li, não tinha edição física, agora já está editado impresso, que é da Edith Stein, né, também conhecida como Santa Teresa Benedicta da Cruz, que ele é mulher, natureza, segundo a natureza e a graça. E aí, Edith Stein, ela era uma acadêmica, ela estudava tanto filosofia quanto psicologia, e ela também, assim, ela perdeu a fé por muito tempo, quando ela entrou na faculdade. E aí, depois de muito tempo, assim, ela se converteu lendo um livro de Santa Teresa d'Ávila. Mas aí, quando ela volta, né, quando ela se converte, ela começa, dentro do meio acadêmico, a estudar esse fenômeno, né, do ser mulher. E ela viveu bem na época onde as mulheres estavam entrando no mercado de trabalho. Então, ela estuda de uma maneira muito direta, né? Ela estudava fenomenologia, então ela estudava os fenômenos como eles se apresentam. Então, no livro dela é engraçado, assim, que é um ensaio onde ela vai realmente conversando assim, sobre os prós e os contras daquilo que estava acontecendo. E ela fala, olha, as mulheres queriam ir para o mercado de trabalho. E elas conseguiram, mas elas continuam muito infelizes. O que não quer dizer que elas devam parar de trabalhar, mas quer dizer que ali a essência não foi atingida, né? E aí é muito bonito ela falando justamente sobre isso. Ela começa a pensar, mas será que tem alguma vantagem das mulheres estarem no mercado de trabalho? Existem profissões que sejam naturalmente femininas ou profissões que sejam naturalmente masculinas? Assim, a gente deveria separar isso? Ela chega à conclusão que existem profissões onde talvez as mulheres realmente tenham mais... Tem uma tendência maior. Mas que, no fundo, o melhor para a sociedade é que existam homens e mulheres em todos os cantos. Justamente pela complementariedade. Porque uma engenheira vai ter um cuidado que um engenheiro homem talvez não tenha na hora de construir alguma coisa, né? Que um professor homem pode ensinar de um jeito e uma professora mulher pode ensinar de um jeito que vai
ser mais cuidadoso, né? Que tenha um olhar mais amplo para o ser humano. Ela comenta muito isso, que enquanto os homens estão ali preocupados nos detalhes da construção, em uma coisa muito estrutura, dizer, né? Isso, uma coisa mais analítica, a mulher não, ela está pensando em quem vai viver ali, como é que vai ser o dia a dia, como é que, assim, se esse banheiro vai ficar bom aqui ou não. Então, eu acho muito legal assim, essa perspectiva, né? Esse negócio que você falou, eu não sei se eu cheguei a comentar isso, eu acho que sim, no podcast sobre o mercado de trabalho, mas uma coisa que me marcou muito, quando eu estava noiva do Bruno, eu ainda estava com aquela pulguinha do feminismo dentro de mim. E aí, só que eu já tinha tomado consciência dele e estava tentando gerenciar aquilo ali. Algumas coisas ainda me incomodavam muito, mas eu sabia o que era a verdade. E eu lembro que eu fui conversar com um padre que assistiu o nosso casamento, o padre Arnaldo, queridíssimo. E eu lembro que eu justamente comentei isso. Ele perguntou quem é a Paula, né? Aí eu fui falando e tal. E uma das coisas que eu falava era que eu tinha consciência de que eu tinha algumas coisas, uns pensamentos feministas que não eram legais, mas que estavam enraizados em mim e que me incomodavam. E aí eu lembro dele falar qual era a importância de eu estar no mercado de trabalho ali naquele momento. Aí ele falou, por que as mulheres é importante que as mulheres estejam? Mulheres como você, mulheres cristãs, estarem no mercado de trabalho ou em outros locais que não apenas dentro de casa, né? E aí ele falou, porque vocês precisam ser testemunho. Vocês precisam ser testemunho dessa feminilidade, do desejo de Deus, da vocação de vocês enquanto mulher em todos os lugares. Seja no trabalho, seja com as suas famílias de origem, né? Pai, mãe, enfim, em todos os lugares. Seja no ir a um salão de beleza e tá um monte de mulher falando fofoca e besteira e você ser um testemunho do que é ser mulher de verdade ali. Então, isso você falar, não conheço essa obra de Edith Stein, mas achei muito pertinente a colocação. Eu acho que a gente fica, querendo ou não, né, focado no título do podcast, né, o privilégio de ser mulher, mas a gente também toca muito nisso da feminilidade. Então, o que vem dessa feminilidade? O que a gente pensa quando fala da feminilidade, né? E eu gostei do que a Ju falou sobre a facilidade com algumas virtudes próprias da nossa natureza, né? E aí, para mim, o ser mulher vem muito disso, né? De reconhecer que existem atitudes próprias da mulher, atitudes que realmente, que a gente tinha comentado, fazem parte da nossa natureza, né? A delicadeza é uma coisa, a fragilidade é outra. Então, eu posso não ser frágil, mas eu posso ser delicada. Eu posso não ser frágil, mas eu posso falar com doçura, porque é próprio da minha natureza pensar naquele bem familiar, naquele bem do conjunto e tentar ali conciliar as coisas, tentar fazer realmente aquele papel, muitas vezes próprio da mulher, de... Ai, fugiu a palavra. Não é como se fosse juíza, assim, mas, sabe, uma conciliadora mesmo, né, no direito. Uhum. Uma conciliadora para aquela situação, ver o lado de todo mundo e tentar ter esse cuidado, muitas vezes que a gente comenta que é um cuidado de mãe, né? É uma mãe que administra os 2 filhos que brigam, é uma mãe que administra o filho que não tem tanto contato assim com o pai, porque o pai passa o dia fora de casa. Então, muitas vezes, é esse olhar da mulher, é esse olhar da feminilidade, mas que, se você parar para pensar, essas virtudes femininas não são usadas, vamos dizer, só no lar doméstico, mas numa irmã que eu digo vocacionada, né? A vocação de ser freira, ser irmã de alguma das congregações que a gente tem. Essa irmã que, muitas vezes, é uma mãe espiritual de inúmeras pessoas, é uma celibatária que, às vezes, está ali, que nem a Paulinha comentou, está ali no meio, na sociedade, está em tudo, não é de alguma congregação nem nada, é uma leiga celibatária mesmo, mas que mostra que, ainda que não sendo esposa, mãe, namorada, o que for, ela tem ali a sua feminilidade, ela tem o seu papel de mulher, que não se perde por não ter
um cônjuge, vamos dizer assim, né? Porque muitas vezes a gente se foca nisso de marido e mulher, mãe com os filhos e tudo mais, mas tem as outras mulheres na nossa sociedade e que é importante ter este testemunho também, né? Assim como é importante ter a mãe no mercado de trabalho, também é importante ter a mãe que sai do mercado de trabalho. Sim. Assim como é importante ter a professora que tem aquele olhar diferente, o professor também. Então, é realmente aquilo que a gente falou sobre a teologia do corpo. A gente é complementar na sociedade como um todo, né? Cada um, se você para, que nem Edith Stein estava vendo, é importante ter o homem, mas é importante ter a mulher. É importante ter o marido e a esposa, é importante ter o leigo, a leiga, o padre, a freira. Então, cada um tem ali o seu papel, né? E eu acho que tanto a feminilidade quanto a masculinidade vem muito de realmente trabalhar as suas virtudes dentro daquilo que Deus pensou para nós, né? E a teologia do corpo nos mostra muito isso, porque a gente não estuda só relacionamento casal, a gente estuda, tem no dating, né, que a Ju está com o Jeff também, a gente estuda a parte do celibato. Você para pensar, o que um grupo de namorados está estudando sobre celibato? Gente, teve gente que terminou o namoro e virou padre. Então, é tudo uma questão de entender realmente o plano de Deus para nós. E aí entra em toda essa questão que nem a gente comentou, não estou tocando fogo no feminismo, nem no machismo, né? Porque todo extremo é errado. É uma questão de reconhecer e ponderar o que cada um ali tem a sua função, né? E, a partir daí, tentar fazer essa conciliação social, vamos dizer assim, né? A Débora falando isso, eu lembrei que teve uma época no ensino médio que se você perguntasse pra mim o que você quer ser, tipo assim, né, que curso você quer fazer e tal, eu falava que eu não queria fazer nenhum. E eu queria ser dona de casa. Só que não era por virtude, era por uma preguiça mesmo de escolher o curso. Eu achava na minha Quero cabeça. ser esposa troféu. Eu não vejo a hora de me tornar a esposa do Pilates, sabe? 4 horas da tarde, tá preocupada em qual lookinho vai usar. Exatamente. E não levar a criança. Não levar a criança pra não escola. importa. Com a roupinha Amor, do pode Pilates. ficar rico. É um bom exemplo assim, de como que realmente dá pra gente ser virtuosa ou não em todas as esferas, né? Pra gente ser uma boa mulher ou não em todos os âmbitos da sociedade. E justamente nesse ponto, eu tinha o mesmo pensamento egoísta do outro lado. Eu nunca fui apaixonada pelo mercado de trabalho. Hoje eu sou publicitária, não comentei, mas eu sou publicitária, trabalho com análise de dados e tal. Mas, assim, não odeio o meu trabalho, mas eu também não sou apaixonada pelo meu trabalho. E isso é algo muito que pulsa na minha cabeça. Mas eu, enquanto jovenzinha, batalhando pelo meu direito de ser e estar no mundo, eu só pensava, tipo assim, igual brinquei, né? Tipo, não vou depender de macho nenhum e tal. Mas o meu pensamento era, eu preciso trabalhar porque uma mulher empoderada trabalha, entendeu? Porque, tipo, eu vou gostar de serviço doméstico. Tipo, isso é muito coisa de mulher ultrapassada, sabe? Tipo, não preciso disso. Na minha casa, fazia o básico, sabe? Que minha mãe necessitava. Inclusive, perdão, mãe. Eu casei, eu entendo agora. Mas aí eu me casei. E, tipo, eu me casei sem saber cozinhar direito. Sem saber como gerenciar uma casa direito, porque minha mãe era uma mulherzona, assim, então ela cuidava da casa, trabalhava fora, cuidava dos 2 filhos, da mãe, enfim, uma baita de uma mulher. E eu tinha ela como um espelho. Então, para mim, trabalhar fora de salto era, assim, o auge do emancipação feminina, entendeu? Mas não era porque eu tinha amor pela minha vocação de trabalho, porque eu queria servir os outros com o meu trabalho. Era por uma vaidade. E aí eu me casei, não sabia cozinhar, não sabia limpar a casa, e achava que eu ia detestar. De repente, eu descobri que eu gosto. Não gosto de lavar roupa. Lavar roupa é muito chato. Nossa, lavar roupa é mais de bolsa. Amiga, lavar tudo bem, mas guardar, Estender. passar, estender. Cara, o dia que eu tenho que lavar roupa branca, que eu tenho 20 mil par de meia
para lavar e aí eu tenho que guardar junto as bolinhas. Putz, cara, não gosto. Mas o resto, eu sinto um genuíno prazer. E se fosse a Paula nos seus 18 anos, talvez eu teria vergonha de falar que eu gosto de fazer serviço doméstico, entendeu? E pode ser que eu tenha outras irmãs que não gostem. Isso não faz dela menos mulher que eu, entendeu? Mas é isso, acho que a Ju trouxe um ponto muito importante, de vigiar a nossa vaidade. O que você quer ser enquanto mulher, de fato? O que você levanta a sua bandeira sobre o seu ser mulher? É sobre o plano que Deus tem para a sua vida ou é o plano que você desenhou e você quer defender, né? Então, acho isso um ponto muito legal que a Ju trouxe. Outro ponto que o livro traz, ele traz sobre... A Deb trouxe, né? O que é, né? A gente está falando sobre feminilidade. Então, acho legal a gente elencar alguns... Quando fala, tipo, feminilidade, o que a gente lembra? Eu lembro sobre delicadeza, docilidade, sensibilidade também. Acho que nós, mulheres, temos mais sensibilidade para algumas coisas do que os homens. Além desses, vocês lembram alguma outra coisa? Você fala, mulher, feminilidade. Mulher é doce, ela é frágil fisicamente. A maioria, né? Tirando as crossfiteiras, brincadeira. Eu penso nessa atenção pelos detalhes, sabe? Eu vi uma palestra uma vez sobre feminilidade, ela fala assim, a mulher, por onde ela passa, ela deixa uma rosa ali para enfeitar. Que ela não queria dizer que, assim, né, que realmente você deveria andar com um buquê e sair distribuindo rosas, assim. Mas... A mulher, assim como Nossa Senhora, ela vai olhar para aquele ponto onde talvez ninguém olhasse. E ela fala, não, a gente precisa prestar atenção nisso aqui. Detalhe, bem legal. Para mim, vai muito isso da conciliadora, né? Que entra nesse olhar o que está acontecendo em volta e pensar o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Esse cuidado materno, mas que não necessariamente é só em filhos biológicos. Tem uma frase muito legal que a gente escutou uma vez, não lembro muito bem se foi de um padre, mas ele falava que o homem pode ser a cabeça da casa, né? Mas a mulher é o pescoço. Então, tipo assim, eu acho que a gente tem essa mobilidade, assim, e como a Debs falou, né? Essa mediação, esse poder de conseguir enxergar as coisas, conseguir ordenar. Eu acho que essa é a palavra. Eu acho que nós temos mais facilidade assim com essa questão da ordem, de manter as coisas ordenadas, não só as coisas materiais, mas em relação ao ambiente mesmo, sabe? Aquilo de transformar a casa em um lar, eu acho que é muito do feminino. Eu elenquei isso porque justamente o livro, O Privilégio de Ser Mulher, ela faz essa analogia. Ela pega os pontos de destaque da mulher, né? O sentimentalismo, a proximidade com as emoções, né? A relação da mulher com as emoções, a sensualidade, a docilidade, a fragilidade. E ela mostra o quanto isso são atributos nossos que podem, sim, ser virtudes, mas podem levar ao nosso declínio também. Então, por exemplo, a Isa trazia um ponto interessante sobre as meninas, quando elas descobrem que fazer um docezinho ali, ela vai conseguir alguma coisa. Então, a nossa docilidade, a nossa capacidade de conciliação, ela pode nos levar a gerenciar bem uma família, ela pode levar a gente a ter mais empatia, ela pode levar a gente a levar beleza para os lugares. Mas ela pode levar a gente ao declínio quando a gente usa isso para o mal. Manipulando, né? A gente pode manipular. A mulher tem um poder de manipulação muito grande. Com certeza. Então, é importante a gente vigiar. Né? Tipo, eu amo ser mulher. Olha, manipulou aí, né? E é muito doido isso, porque a gente pensa no ser feminino. Eu adoro ser mulher, eu acho bom demais, entendeu? A gente brincava, tipo assim, amor, pode ficar rico, que eu vou ficar em casa sendo a mãe de Pilates, sabe? Tem seus privilégios, entendeu? De forma objetiva, assim. Cara, eu não preciso ir pra guerra. Se estourar uma guerra, eu não vou precisar ir pra guerra. Mas eu vou ficar sofrendo igual uma doida com medo de algo acontecer com o Bruno, com meu pai, com meu irmão. Eu sofro mais riscos na rua ao andar sozinha, né? Infelizmente.
Mas eu não vou ficar com raiva do mundo, porque, mas agora eu vou andar de shortinho curto na rua porque meu direito, porque eu posso. Pode, amiga, mas assim, vai dar ruim, entendeu? O mundo tá louco mesmo, você ficar dando brecha. Vou ficar dando brecha. Mas eu acho que o livro, ele fala que por essa facilidade que a mulher tem com as emoções, ela precisa, ainda mais que os homens, de auxílio externo. Então, uma direção espiritual, um bom grupo, um bom auxílio do esposo, porque as nossas emoções, como elas são mais amplificadas, elas tendem a levar a gente ao declínio. E a gente precisa vigiar, né? Ao mesmo tempo que ela pega e fala que, ao mesmo tempo que uma mulher, por ser mais suscetível às emoções, ela pode ser suscetível a cair com mais facilidade, ela também tem mais facilidade de se aproximar de Deus por isso. E aí eu tô assistindo The Chosen, né? Inclusive, assistam, pelo amor de Deus. É perfeito. Muito bom. E aí, pensando nisso, ela também traz no livro sobre como algumas pessoas falam que as mulheres não têm espaço na igreja, né? Não tem espaço na Bíblia, enfim. Sendo que às mulheres foi dado o maior privilégio de estar perto de Jesus Cristo. Então, enquanto os apóstolos são enviados em missão para evangelizar, as mulheres ficam para ajudar no sustento ali do ministério e elas têm o privilégio de estar com Jesus. Então, enquanto todos os apóstolos se dispersaram, apenas João que ficou na crucificação, as mulheres de Jerusalém ali estavam, aos pés da cruz, enfrentando os soldados, chorando e velando por Cristo. Foi uma mulher que viu Cristo ressuscitado pela primeira vez. Foi ela a portadora da notícia, né? Então, isso também é reconhecer o privilégio de ser mulher. Assim como os homens, ao ser enviados, eles têm uma responsabilidade muito grande e um poder dado a eles muito grande. Mas isso não quer dizer que nós fomos esquecidas. Na verdade, igual Cristo falava para Marta, né? Marta, você se preocupa com... Como é que ele fala? Mas ele fala que Maria que está ocupada do que realmente importa. Então, acho que é muito importante a gente reconhecer os nossos atributos de feminilidade, de docilidade, de beleza, mas tomar cuidado para não usar eles para o mal, assim. Você falando disso, eu lembrei muito do parte do livro onde ela fala sobre a representação mesmo, né? Que nem você como falava da mulher na Bíblia, como muitas vezes estando ou nesse papel realmente muito privilegiado, ou, assim, quando a Bíblia também fala momentos onde, tipo, as mulheres foram terríveis, né? E foram grandes vilãs. E aí eu fiz o paralelo assim, com a literatura, né? O quanto que na literatura também as mulheres elas têm uma dualidade, assim, né? Do quanto que elas podem ser muito boas, ou pessoas que realmente vão mudar o curso das histórias, né? Em Senhor dos Anéis, por exemplo, a Galadriel muda o curso da história, dando os presentes para aqueles que estavam indo ao caminho, ela dá realmente um suporte para a viagem deles. Mas também, quando a mulher se desvia, ela pode ser uma grande vilã. Então, assim, eu acho muito legal pensar sobre isso também, né? Quando eu acabei lembrando, assim, tipo, quando a gente estuda literatura, uma das coisas que muda em cada período é justamente como eles representam as mulheres, né? Como aquela sociedade está vendo o que são as mulheres para eles. É uma imagem idealizada? É uma imagem que só passa a questão ruim e podre da mulher, né? Então, pensei nisso assim, também. Eu acho também, né, que entrando nisso que a Ju falou, né, as representações da mulher em cada tempo social, eu acho que essa vai ser uma constante. Até que toda uma sociedade se converta, né? Vai ser essa constante de... Que nem antigamente. Até a volta de Cristo. De realmente, tipo assim, antes todas as mulheres ficavam em casa. Sim. Depois foi todo mundo para o mercado de trabalho. Aí algumas estão voltando. Aí tem o feminismo muito aflorado. Aí daqui a pouco, sei lá, vai vir uma onda antifeminista, porque, sabe? Então, eu acho que são extremos de toda uma sociedade tentando identificar realmente o seu papel. Sim. Não buscando onde deveria, vamos dizer assim, né? Que nem a Ju comentou, né? Quando a Edith Stein faz um estudo social mesmo, e percebe que as mulheres quiseram ir para o mercado de trabalho.
E chegando ali, elas perceberam que não era ali a felicidade que elas estavam procurando. A gente sabe que felicidade elas estão procurando, mas continua sendo uma constante esse ir e vir até a gente realmente encontrar o verdadeiro amor, que é Cristo, e a partir daí entender o plano de Deus para o amor divino. Perfeito. O plano divino de Deus para o amor e para a vida da gente, né, para a nossa vocação enquanto cristã, enquanto pessoa, enquanto esposa, mãe, enquanto leiga, enquanto irmã, sabe? Realmente, eu acho que vai ser uma constante procura. E aí a literatura vai refletir muito isso, né? Que a gente consegue, de fato, como a Ju falou, perceber na literatura o reflexo da sociedade. Eu acho que uma coisa que não dá para fugir de comentar também quando se fala de feminilidade é sobre a maternidade, né? E aí temos Debs e Isa para representar-nos nesse ponto. Em que o ser mãe mudou a visão de vocês enquanto o que é ser mulher, né? A partir do momento que vocês se tornam mães. Acho que a gente vai ter uma visão em comum, mas a gente também vai ter uma visão diferente. Que ela é mãe de meninas e eu sou mãe de menino, né? Então, o Santi ainda é pequeno, tem 7 meses, mas naturalmente a gente percebe que ele já tem entendido muitas coisas e percebido muitas coisas, né? E assim como a Isa comentou da Kiara com o Felipe, de que ele é referência de homem para ela e tal, eu sei que eu serei a referência de mulher para o Santiago. Se ele será vocacionado ao matrimônio ou como padre, só Deus sabe. Mas eu tenho que ser essa referência de mulher, sabe? Então, isso, para mim, tem a cada dia parado para pensar cada vez mais de... Eu quero que ele entenda, querendo ou não, que sou capaz de muitas coisas, que as mulheres são capazes de muitas coisas, mas que tem dentro de casa cada um a sua função, cada um a sua coisa, né? Mas eu acho que a maternidade em si faz realmente... Vamos voltar um pouco à parte do gestar, né? Faz você realmente sentir cada vez mais perto de Maria, para mim, sabe? Faz você sentir realmente cada vez um privilégio. Aí, tipo, para mim, é realmente um grande privilégio de ser mulher, porque é algo que Sim. você não tem muito como explicar, às vezes, e seu marido nunca vai entender. Aquele meme do Whindersson Nunes, né? E você, Isa? É muito engraçado, porque assim, eu acho que o ser mulher é sempre muito envolto de uma dualidade, assim. Quando a gente fala, por exemplo, até quando você fala do gestar mesmo, né? Você pode olhar uma gestação, né? Você pode olhar aquele momento de espera de 2 formas. Ou como um momento muito sofrido, que é muito cansativo e não sei o quê, ou como a dádiva de estar esperando ali uma vida, né? Que é algo tão profundo assim que realmente não dá para explicar, não tem como colocar em palavras o que é gestar uma vida, né? E quando eu penso assim nas meninas, é algo que a gente já comentou assim aqui mais cedo, né? De fato, eu me preocupo muito com elas, com a educação delas, porque eu sei que hoje realmente a gente vive numa sociedade bem mais difícil, assim, para a mulher, né? Nós vivemos em um mundo muito violento, no geral, mas as mulheres têm sofrido muito com isso. Então, eu acho que quando eu me tornei mãe e quando eu descobri que eu seria mãe de meninas, isso se aflorou de uma forma mais especial para mim. Então, realmente, eu sinto aquele peso de precisar ser um exemplo para elas e, ao mesmo tempo, não sei explicar, não deixar que algumas coisas cheguem a elas, o que é muito difícil. Então, para mim, foi um novo florescer, uma nova descoberta.
Eu falei mais cedo que eu descobri a minha feminilidade há pouco tempo, ainda estou aprendendo muito sobre ela. E ter que passar isso para crianças é um pouco difícil, por mais que a gente até já comentou aqui que o ser mulher, além de uma questão genética, é uma questão essencial mesmo, né? É nossa, é algo mais profundo, algo que vem de dentro. Mas eu acho que tem coisas que não tem como fugir, vem da gente. Que nem você está falando que você quer passar para o Santiago, que você é capaz de muita coisa, mas que cada pessoa tem o seu lugar no mundo, né? Dentro de casa, dentro da sociedade. Então, eu acho que esse peso, assim, em relação às meninas, foi algo que me fez buscar mais, entender mais, sabe? Porque no dia que a minha filha chegar e me fizer algumas perguntas cabeludas, eu preciso estar... Há de chegar. E já chega, gente. É já mesmo, que a Kiara começou com as perguntas agora, tudo dela ela quer saber. E saber que eu tenho que estar preparada para esses momentos tem me feito ficar muito atenta, assim, e tentar descobrir a essência do ser mulher. Então, depois que eu virei mãe, eu me redescobri, eu me tornei uma outra pessoa, porque é bem diferente, assim, a Isabela filha, a Isabela esposa e a Isabela mãe, assim, são diria até que opostos. É muito louco, assim, entrar nessa vida da maternidade, né? É muito insano, gente. É muito bom, maravilhoso. Obrigada, Deus. Mas é um se redescobrir, assim, não só descobrir a mãe, mas se redescobrir como mulher. Como pessoa, como né? pessoa. E não só a mãe, né? Mas o pai também, a gente vê que os dois se redescobrem. Sim. E até a gente descobre uma outra pessoa ao nosso lado, né? Porque o Felipe, esposo, era de um jeito, mas o Felipe, pai e esposo, é de um outro jeito. E aí, você saber que os seus filhos vão estar ali olhando para vocês e que, de certa forma, aquilo vai ser um exemplo, ou positivo ou negativo a ser seguido. Que o seu filho vai virar e falar, eu quero reproduzir o que eu tive na minha casa, ou o seu filho vai virar e falar, eu quero ir totalmente no oposto do que eu vi na minha casa, é algo muito profundo. Então, a minha diferença, assim, da Isabela depois que virou mãe foi realmente esse me redescobrir como mulher, como pessoa, e tentar descobrir como passar isso da melhor maneira para as minhas filhas, sabe? Tentando formar mulheres fortes, de caráter, prontas para viver a vivência da vocação delas, né? O Felipe espera que elas sejam carmelitas. Eu acho ótimo que os pais, quando desejam que os filhos sejam irmãs de alguma congregação, só dê o Carmelo. É barato? É como se todas as filhas do mundo fossem carmelitas, entendeu? Tipo, não, gente. Vai ficar aí pedindo para sua filha ser consagrada, ela vai ser missionária da caridade, entendeu? Exatamente. Vai viajar o mundo. Enfim, vocações. Mas é isso. Mas Essa eu acho redescoberta. que é muito isso, né? Que nem ela comentou, tipo, o Felipe pai e esposo, o Felipe esposo. Eu acho que a gente, num todo, se redescobre, né? Eu e o Gabriel, a gente estava conversando, o Gabriel também faz psicologia, igual a Ju. E aí ele estava comentando que em uma das últimas matérias dele estava falando sobre isso e aí falava sobre as famílias desfuncionais, que hoje a gente comenta muito, as famílias estão todas desajustadas e tal, mas na verdade as famílias estão desfuncionais, porque cada pessoa foi perdendo ali a sua função naquela família. A mãe não exerce mais a função de mãe. Muitas vezes ela pega a função do pai, o pai faz a da mãe, mas tem pai que é meio filho, tem filho que é meio pai. Então, as famílias ficam ali desfuncionais mesmo. Enquanto pais, a gente precisa estar nessa constante observação, nesse constante cuidado de passar para os nossos filhos, vamos supor que nem a Isa falou, o que eles querem reproduzir, para o bem ou para o mal. Naturalmente, a gente busca ser uma família funcional. A gente quer realmente se adequar ao que Deus planejou para a família, se adequar ao que Deus
espera de cada um de nós, enquanto pais, esposos e filhos, e irmãos e sobrinhos, né? Mas que a gente... Eu acho que a gente vai buscar isso para sempre, constantemente, querendo ou não. A nossa conversão é diária, né? Então, eu acho que essa busca pela responsabilidade que vem de uma família no todo, essa busca pela responsabilidade que tem de você... O que você reflete na sociedade enquanto mulher presente no mercado de trabalho, enquanto mulher saindo do mercado de trabalho, enquanto carmelita ou missionária da caridade, sabe? Eu acho que, enquanto cristão, a gente está constantemente buscando exercer aquela função que Deus planejou para nós. Num todo, né? Perfeito. Eu acho que você trouxe um gancho muito legal, né? Porque eu queria ouvir de vocês, enquanto mães, porque eu acho que isso muda muito. Eu acho que o maternar é algo próprio e exclusivo da mulher. Então, por mais que um homem possa desenvolver habilidades de emoções mais afloradas ou uma atenção aos detalhes, coisas talvez tendências femininas, enfim, uma coisa que eles jamais conseguirão fazer é ser mães, né? Eles serão pais e isso tem sua responsabilidade e a sua beleza. A gente também nunca vai conseguir ser pai, né? Exato. Mas o ser mãe é algo, caraca, muito... Não tem como alguém virar e falar Deus é machista e, tipo, caraca, velho, você foi escolhida para ser o forninho de uma nova criação, sabe? Tipo, óbvio, a gente não faz isso sozinha, né? Graças a Deus. Eu penso isso em todas as madrugadas. Não, como mas o vai gestar sozinha? mesmo, né? Apesar da mulher carregar, é necessário que o homem participe, né? Para que ele está ali dentro, né? Tem a sementinha. Mas é muito exclusivo da mulher, né? Mas eu não posso falar sobre isso, apesar de estudar e ansiar por essa maternidade, eu ainda não posso dizer sobre ela. Então, eu posso falar sobre o que é ser mulher enquanto esposa, enquanto pessoa que espera uma gestação, né? Então, o que a Debs trazia sobre reconhecer o que Deus quer para cada um de nós, é importante a gente pensar isso nos nossos estágios de vida, né? Então, não ser mãe não faz de mim menos mulher, assim como a Ju não vai exercer a feminilidade dela apenas quando ela se casar. É importante que cada uma de nós tenhamos a consciência do que Deus quer de nós, dessa dádiva, desse privilégio de ser mulher, em cada momento. Então, hoje eu vivo a minha feminilidade, né, diferente do que eu vivia enquanto universitária. Diferente do que eu vivia quando eu fui criança, né? Eu quis ouvir de vocês sobre a experiência de mães, porque provavelmente terão mães ouvindo e vão se identificar com a partilha de vocês. E, ótimo, eu nem tinha pensado nisso, que você era mãe de menina, nem tinha racionalizado, né? Que você era mãe de menina e a Isa era mãe de menina, e são visões diferentes. Assim como se a gente trazer a Laís, que é mãe de 2 meninas e agora está grávida de um menino, ela vai ter outra partilha para fazer, riquíssima também. Então, o meu ser mulher nesse exato momento de espera da maternidade é lembrar que essa espera não me define e que antes de ser mãe, eu sou esposa. Então, eu preciso... Gente, isso é muito louco, tá? Eu preciso cuidar desse momento na minha vida, né? Eu não vou me realizar enquanto mulher simplesmente quando eu for mãe, até porque pode nunca acontecer. E o que não faz uma freira, uma irmã da caridade, menos mulher do que a Débora, que é mãe, né? Então, hoje eu vivo reconhecendo justamente isso. Que dádiva. Eu não conseguiria fazer metade das coisas que o Bruno faz enquanto homem, e nem gostaria das responsabilidades que ele carrega. É assim como ele também reconhece as minhas responsabilidades enquanto mulher. Então, é um constante lembrar de o que Deus quer de mim. Quem faz isso, eu acho muito interessante. Por um tempo, eu frequentei o Opus Dei. E lá é muito interessante porque são divididas, né? As formações deles são só para as mulheres e só para os homens. E são divididas
só para estudantes, solteiras e casadas. Mas quando você vai para uma formação, não necessariamente ele está falando como ser mulher enquanto jovenzinha. Não. Vai tratar sobre virtudes. Mas a abordagem vai dizer sobre a realidade daquela mulher naquele momento. Então, foi muito gratificante o tempo que me formei por lá. E isso a gente tem aqui também, né, no Campus Fides, sobre a nossa dignidade enquanto pessoa. Enquanto eu fazia o dating, óbvio, foi muito importante para o meu relacionamento. Mas foi muito importante para mim, tipo assim, para eu, enquanto cristã. Eu falo que estudar a teologia do corpo, claro, que me ajudou a viver um namoro melhor e tudo, mas me ensinou a ser uma pessoa melhor. Num todo, né? Todo. Porque a teologia, ela não tem aquilo de, vou te ensinar como namorar, casar e construir sua família. Não. É tipo, vamos entender o que Deus planejou para o ser humano. Ponto. Sim. Dentro de cada uma das suas vocações. Perfeito. O que é você neste mundo, né? Sim, exato. E aí, bom, essa é a minha partilha, né? O meu cuidado de crescer enquanto esposa, de cuidar da minha casa, de ser reflexo do amor de Deus no meu trabalho, de certa forma também. E esse é o meu papel no momento. Mas a Ju, enquanto universitária, acho que tem outra partilha a fazer também, de como vive essa sua feminilidade no seu momento de vida agora. Sim, assim, eu concordo totalmente com a partilha de vocês em relação, né, ao dating. Você foi no nosso relacionamento, assim, mudou da água pro vinho, mas ao mesmo tempo, assim, mudou da água pro vinho porque cada um de nós, pessoalmente, foi tocado por Deus de uma maneira muito específica lá no dating, né? E é muito engraçado, realmente, porque no dating a gente também tem as partilhas separadas, né, homens e mulheres, e eu via muito isso, assim, também, o conviver com pessoas que estão passando pela mesma coisa que eu no mesmo tempo. E um dos desafios que eu vejo muito grandes, assim, como universitária agora, era esse medo que eu tinha de ser mulher no meio, assim, de estar ok com ser mulher feminina e defender a importância da feminilidade, não com palavras, né? Porque eu não acho que seja necessário sempre você, né, debater nem nada, mas na universidade o que eu vejo muito é esse grande ataque mesmo ao nosso ser mulher, como se a gente tivesse que lutar para o contrário, né? E um dos meus maiores desafios, eu acho que é ver isso, assim, às vezes eu fico meio triste, mas ao mesmo tempo é muito bom ver que, assim, Deus ainda atua, sempre, 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 em todos os lugares, vão ter coisas que por mais que a sociedade, enfim, qualquer coisa, tentem dizer o contrário, existem coisas que não vão passar e que a gente pode ficar tranquilo que Deus botou um lugar certo para cada um de nós, onde a gente vai poder ser nós mesmos. Porque eu tinha muito medo mesmo de assumir esse papel de ir para a faculdade de psicologia, por exemplo, e, sei lá, ter que falar mentiras sobre essa questão, ou chegar lá e ver realmente... Ir contra o que você acredita, né? Ir contra o que eu acredito, né? E eu acho que é isso, assim, o ser feminina tem sido isso, também essa preparação, né, no namoro para futuramente, assim, né, ser esposa e depois ser mãe, tem sido muito isso de conviver aqui com as missionárias e ver ser feminina em cada um dos tipos de vocação me ajuda muito a olhar para mim mesma, para aquilo que eu aprendi na minha família, de como me portar, dos meus vícios e virtudes também. Uma coisa que você falou que eu acho muito legal é de conviver com outras mulheres. Sim. Porque quando eu era mais novinha, eu não tinha paciência para amiga mulher. Eu achava frescura demais, achava chato demais, achava os meninos mais legais. Teve, tipo assim, uma realidade... Eu mudei de cidade, né? Eu não sou daqui, de Brasília, eu sou do Mato Grosso do Sul. E mudei no auge da minha adolescência, eu tinha 15 anos. Então, no meu primeiro ano em Brasília, eu fiz amigos rápidos ali na escola. Só que no outro ano eu mudei de escola e eu fui sozinha. Então, foi viver aquela mudança
toda de novo. E aí, durante uma semana, andei sozinha, tipo, terceiro ano do ensino médio, todos os grupinhos formados, né? E, sentei no meio para ter uma visão de todos os grupos e ver se ninguém falava comigo, sabe? E eu falei, gente, que absurdo, né? Tipo, como assim? Não, sentava perto das meninas e elas tinham um grupinho delas, ninguém perguntou meu nome direito. Uma semana andando sozinha na escola. Até que eu mudei de estratégia e eu sentei no lugar dos meninos. E os meninos me abraçaram, sabe? Me deram a atenção que o resto ninguém tinha dado. Então, eu tinha muito isso, né? Hoje, esses meninos são meus amigos até hoje. Mas as meninas tinham uma certa competição ali, então, em dado momento, não se aproximaram. Aí, depois que eu me aproximei dos rapazes, elas falaram, então vamos lá, né? Vamos falar. Então, eu tinha muito na minha cabeça isso. Tipo assim, não tenho muita paciência para amiga. Né? E aí, com o tempo, a gente vai cultivando outras relações. Então, tipo, eu conheci a Débora e aí a gente tinha uma relação muito assim... Uma é muito fria com a outra, né? Então, a gente era tipo, e aí, beleza? Não tinha aquele estereótipo de best friends forever e a gente anda com a mesma pulseirinha e com a mesma... Sabe? Não. Então, aí, eu comecei a mudar um pouco, né? Comecei a andar mais com meninas e tal. E hoje não. Hoje a gente chega aqui, eu achava esquisitaço isso. Meus pais, quando saía com os casais de amigos dos meus pais, as mulheres para um canto e os homens para outro. E eu achava aquilo estranho, né? Porque eu andava com todo mundo, andava mais com os rapazes. E hoje eu entendo. Hoje eu entendo, porque eu chego aqui e vou ficar com as meninas. Não que eu rejeite meus irmãos, viu, Jeff? Viu? Você mora no meu coração também. E aprendo muito com eles também. Mas aí chegou um tempo da vida que estar com outras mulheres virtuosas, como vocês, me engrandecem. Então, eu quero estar perto para partilhar as minhas dores, meus testemunhos, aprender coisas com vocês, e isso engrandece muito. Então, é bom que eu esteja também rodeada de mulheres virtuosas, assim como a minha mãe foi o exemplo de mulher para mim, vocês são também. Então, é bom que, desde pequenas, desde novas, a gente aprenda a conviver com pessoas que engrandecem. Né? Isso a gente também partilha no podcast sobre amizade. Mas estar com a pessoa, né, do mesmo sexo ali toca uma realidade que o outro não vai. Então, a complementaridade é importante, mas o trocar entre mulheres também é muito importante. Né? Por isso que hoje aqui estão sentadas só mulheres, mas talvez se a gente trouxesse os rapazes, seria uma partilha riquíssima, mas outro tipo de partilha. Né? Então, acho que a Ju trouxe um ponto legal de como é importante também, né? Estarmos aprendendo sobre a nossa feminilidade com outras mulheres também, né? Que são diferentes, têm cabelos, estilos, vivências diferentes, mas todas são mulheres e filhas de Deus, acima de tudo, né? Bom, a gente vai caminhando para o final. Acho que a partilha foi muito rica. Eu fiquei muito, muito, muito feliz com o que a gente partilhou aqui. Até, né, tipo assim, é tão bom ser mulher, gente. Vou sair daqui, vou marcar minha manicure, entendeu? Fazer meu cabelo, brincadeira. Mas, sim, gostaria também. Desses luxos. Não faria mal. Mas, como, né, eu dizia, agora estar rodeada de mulheres tão incríveis quanto vocês e quanto as nossas demais irmãs da missão me engrandecem muito e me levam a Deus, refletem Deus, né? Mesmo quando eu falava, né, que eu não conseguia enxergar o que é essa imagem e semelhança de Deus sendo mulher, vocês são a imagem de Deus para mim. E eu consigo entender essa complementaridade olhando para cada uma de vocês. E agradeço do fundo do meu coração. Mas aqui no podcast a gente tem uma tradição que é cada uma dizer tipo um fechamento ali, tipo um resuminho, uma mensagem que vocês gostariam de deixar. Não precisa ser algo muito longo, pode ser, sei lá, uma passagem, alguma coisa assim. Mas é só o que, depois de tudo isso que a gente partilhou, o que fica no final para vocês ou o que faltou a gente dizer. Sejamos a mulher de provérbios. Brincadeira. Mas eu acho que é de a gente abraçar a nossa essência. É isso mesmo. E conforme a gente
abraça a nossa essência, abraça aquilo que Deus quer para nós, as coisas fluem com mais facilidade, com mais leveza. E é bom demais ser mulher, gente, pelo amor de Deus. Obrigada, Senhor. Eu acho que eu não entraria no privilégio de ser mulher, mas no privilégio de realmente reconhecer a sua vocação. Seja mulher, seja homem, seja como for, porque os meninos também vão escutar esse podcast, né? Seja mulher, seja como homem, como esposo, esposa, mãe, pai, celibatário, irmã de freira, enfim, ou enquanto padre, né? Mas que a gente saiba realmente reconhecer o privilégio de entender o que Deus quer para nós e, a partir daí, a gente buscar esse crescimento, essa evolução. E, assim como a gente partilhou aqui no final, reconhecer que a vida em comunidade é o que nos move muitas vezes. Que nem sempre, por conta própria, a gente consegue caminhar com as próprias pernas, né? Mas que Deus realmente manda irmãos para que a gente possa, cada dia, dar um passinho a mais, alguém que segura a gente, que puxa daqui, dali. Então, que a gente busque isso, ser esta vida em comunidade de pessoas que buscam a sua vocação mesmo. Eu acho que, seguindo o rumo de vocês, assim, o que eu diria é que se tudo isso que a gente falou, né, todo esse assunto ainda aflige muito o coração de quem está ouvindo, ainda é muito confuso, é uma coisa que realmente, né, te tira a paz, porque é uma coisa que já tirou a minha paz, que a pessoa não tenha medo de procurar respostas, né, de rezar por isso, de ser sincero, de dizer, eu ainda não sei o que é ser mulher, eu ainda não sei o que é ser homem, mas eu estou disposta a aprender e a buscar. E que também busque boas amizades, justamente por esse caminho, né, que nem a Débora falou, que não estamos sozinhos. Maravilhosos. E acho que, para encerrar, eu peço, assim como a gente rezou antes, né, de começar o podcast, eu peço que Nossa Senhora seja esse farol para a gente, né? Que ela é a maior das mulheres. Ela é a criação perfeita, né? Então, é nela que devemos buscar auxílio, né? Para que, assim como vocês disseram, né, a gente abrace essa dádiva de que é ser mulher, que é ser filha de Deus. E enquanto eu estudava, né, para preparar, uma frase específica gritava no meu coração. Eu acho que é com isso que eu encerro a nossa partilha, é que a gente seja capaz de, como Maria, olhar para a nossa realidade e dizer: maravilhas fez em mim o Senhor. Então, louvado seja seu nome. Então, é isso que eu queria partilhar no final. Agradeço mais uma vez a partilha de vocês, foi muito, muito rico. E também agradeço você que chegou até aqui, ouviu a gente até o fim. Louvado seja Deus pela sua vida. Muito obrigada por nos acompanhar. E também aos nossos colaboradores, muito obrigada por fazer essa iniciativa possível, tornar essa iniciativa possível, essa e as demais iniciativas que temos aqui no Campus Fidei, que tornam palpáveis, né, a nossa missão de ser e formar essa geração enraizada na fé e fecunda em boas obras. Então, agradeço a cada um dos colaboradores e agradeço a você que tem um anseio de ser nosso colaborador, ou está aqui e não pode colaborar financeiramente, mas que nos sustenta com suas orações. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A gente se vê nos próximos episódios. Fiquem com Deus. Santa Teresa de Calcutá, Rogai por nós.